Dando continuidade à nossa prova didática, vamos agora passar a segunda prova, a prova da candidata Joyce Abreu. A mesma coisa que eu falei para a Chiara, respira, boa sorte, vamos começar oficialmente, são 16h23. Boa sorte. Obrigada. Boa tarde. Lembrando, né, ela nos entregou aqui uma folha de plano. O plano de aula. A folha. Obrigado. Boa tarde, agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade, né, de estar hoje aqui fazendo a exposição dessa aula, numa prova didática, num concurso numa universidade tão importante, enfim. E eu me chamo Joyce Lira, né, eu sou professora de Direito Civil, e o tema sorteado diz respeito ao ponto 3, que envolve alguns elementos, né, que a gente vai ver na exposição de hoje. Ato ilícito propriamente dito, abuso do direito, responsabilidade civil, elementos da responsabilidade civil subjetiva e objetiva no Código Civil, as suas excludentes e ainda prescrição e decadência. Então, são temas densos, né, e eu tentei trazer na aula de hoje, observando esses objetivos, né, essa construção do raciocínio jurídico sobre esses temas, sobretudo com base em casos concretos, que tem a ver com a metodologia de ensino que eu costumo aplicar nas minhas aulas, verificando então as abordagens teórica, legislativa, jurisprudencial e resolvendo também questões objetivas. Aqui eu selecionei uma, né, tendo visto o tempo, e o caso concreto que ele, na verdade, desencadeia todo o raciocínio da aula, né, para a gente utilizá-lo como esse marcador para engatilhar os ancoradores que a gente já tem dentro do nosso sistema cognitivo, enfim. Então, a metodologia do ensino é baseada nessa aprendizagem significativa, né? É uma ideia de David Ausubel, que tem, enfim, um teórico da psicanálise que estuda a aprendizagem e que eu tive a oportunidade de ter contato do processo seletivo para professor da Emerge. É a metodologia, então, utilizada na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que é baseada no método alemão também, a conjugação, né, com o método alemão do estudo jurídico com base em casos, da Elisabeth Zitcher, né? Então é um pouco diferente da metodologia estadunidense, até porque tem a cultura jurídica envolvida, né, bem diferente aqui, essa é a que mais se aproxima da nossa cultura jurídica em alguma medida, né, civil law. Então esse método é mais indutivo, obviamente, a gente parte do caso, né, e vai sendo desenvolvida toda a reflexão teórica, jurisprudencial, crítica e dogmática, tendo como base esse caso que vai engatilhar, né, compreendendo que na graduação em Direito todos os alunos já tiveram uma experiência da vida comum, que já tiveram que se depararam com conflitos e tiveram que compreender como que o direito, né, atua sobre esses conflitos e ter alguma noção sobre isso. Então, na aprendizagem, essa metodologia se mostra mais eficaz de acordo com os estudos, então, aqui conjugados, né, David Ausubel, Elisabeth Zitcher e Daisy Ventura, né, que tem um livro chamado Ensinar Direito, que também é muito interessante, porque traz essa noção da importância do caso concreto, da gente ter essa perspectiva mais prática também do próprio direito. E, por fim, dentro dessa metodologia, a gente resolve, né, questões e casos. Então, a estrutura da aula começa pelo caso concreto, passa pelo desenvolvimento do conteúdo, termina nas resoluções do caso e na menção às referências. Caso concreto, então, é o seguinte: uma menina JS, né, foi vítima de um estupro de vulnerável em 6 de janeiro de 2020, quando tinha apenas 11 anos de idade. O jornal Notícias Absurdas fez publicar, logo após a audiência ocorrida no processo criminal, uma notícia: de roupa curta e sorrindo. Entenda como o caso da menina Serelepe foi parar nos tribunais. A família, consternada pelo ocorrido, ficou ainda mais abalada com toda aquela exposição injuriosa e violenta contra a imagem da menina. Sem suporte jurídico adequado, porém, foi ajuizada uma ação civil apenas com o pedido de obrigação de fazer, consistente no pedido de remoção da publicação nos meios impressos e digitais. Suponha que você, advogado, foi procurado pela família, que afirmou ter a pretensão, atualmente, né, de que a menina e também seus pais sejam indenizados em reparação aos danos provocados pelo ato cometido. Diante da situação, responda fundamentadamente: A. Há responsabilidade civil no presente caso? Explique considerando a posição dos tribunais. E B.
Tanto a menina quanto seus pais ainda podem ingressar com a ação de reparação civil mais de 4 anos após o fato que supostamente ensejou. Então, esse caso concreto claramente engatilha, né, toda a discussão da aula, ato ilícito, abuso de direito, responsabilidade civil e prescrição e decadência também, que estão intrinsecamente aí, relacionados. Então, começando pelos atos ilícitos propriamente ditos, ou estrito sensu, né? Antes de falar sobre eles, a gente precisa saber que os atos ilícitos, né? O ato ilícito é um conceito jurídico que pode ter um aspecto mais amplo, né? Uma concepção mais ampla, que são os atos ilícitos na sua concepção lato sensu, ou seja, em sentido amplo. Os atos ilícitos em sentido amplo vão envolver atos ilícitos estrito sensu e o abuso de direito, né? Então, falando do ato ilícito estrito sensu, né, ou propriamente dito, é aquele que está previsto no artigo 186 do Código Civil, que vai dizer que é aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito, causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Então, aqui a gente inicialmente tem que observar que a ideia de ato ilícito, como na sua perspectiva da antijuridicidade, está ligada a esse aspecto mais amplo da leitura do ato ilícito. Para além dessa antijuridicidade, que também vai estar presente no abuso de direito, a gente tem mais especificamente, quando fala do ato ilícito propriamente dito, a ideia de imputabilidade. Isso quer dizer que, para que haja um ato ilícito, a gente vai ter que verificar a existência, né, do dolo ou da culpa, né? O dolo, então, tem a ver com a intencionalidade e a culpa tem a ver com a negligência, imprudência, imperícia, ou seja, a falta do cuidado normal que o direito espera, né, das pessoas. Então, o pressuposto da responsabilidade civil é o ato ilícito. Então, a doutrina, aqui no caso do Tepedino, que eu trouxe como referência para essa parte, o Caio Mário, vão trazer essa ideia de que o ato ilícito é o pressuposto da responsabilidade civil, o ato ilícito lato sensu, seja na perspectiva do ato ilícito estrito sensu ou do abuso de direito. Então, quando a gente pensa na notícia, a gente pensa que houve ali, pelo menos em sentido amplo, um ato ilícito, quando a gente percebe que, em que pese haja a liberdade de imprensa, aquela notícia, né, foi veiculada de uma maneira injuriosa à imagem e à honra de uma criança, que é especialmente protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, a gente já consegue associar essas ideias. Ao lado, então, do ato ilícito estrito sensu, temos o abuso de direito, que também configura um ato ilícito, na sua concepção mais ampla. Está previsto no artigo 187, e é nesse sentido que Tepedino aponta, né, que o abuso de direito é considerado também ato ilícito, ou seja, em sentido amplo. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, como eu disse, em sentido amplo, o ato ilícito sempre traz a ideia da antijuridicidade, desculpa. Porém, aqui, né, a gente vai ter nessa antijuridicidade uma ideia, então, de uma conduta humana que não é simplesmente indesejada, ela é abusiva, excessiva, ela extrapola os limites do exercício, né, regular de um direito. Então, aqui a gente não tem propriamente uma conduta contrária ao direito desde a origem. Na origem, muitas vezes, o que acontece é o exercício de um direito. Só que, exercendo esse direito, o sujeito abusa, né? Então, não só no exercício do direito, quando a gente está falando de um contexto extracontratual, como também no contrato é possível observar abusos, né? Então, quando que a gente pode pensar no abuso? No próprio caso concreto, a gente pode pensar no abuso de direito, né? Porque a gente sabe que é direito, né, da imprensa, um direito fundamental até expressar-se livremente. Mas essa expressão livre da imprensa, obviamente, ela não é absoluta, como nenhum direito é. Então, encontra limites no próprio direito. E o que está em questão, naquele caso concreto, é justamente isso, né? Os limites do exercício do direito de liberdade de imprensa. Então, o que a questão engatilha na gente é pensar, será que ali existe um abuso de direito, né? Que direito? Da liberdade de imprensa?
E aqui eu trouxe um outro exemplo, e aí mais voltado a uma situação corriqueira, por exemplo, o abuso de direito na rescisão contratual. Então, sabemos que a rescisão contratual é um direito, em várias hipóteses, né? Seja por força de lei, seja pela previsão contratual. Mas existem situações em que o comportamento da parte vai gerando legítimas expectativas que são protegidas pelo direito também. Os comportamentos das pessoas, obviamente, também estão nesse âmbito. Então, por exemplo, alguém que celebra um contrato de representação comercial com outra pessoa e depois incentiva essa pessoa a viajar, a reconhecer novos produtos, ou seja, fazer um dispêndio financeiro, já sabendo de alguma forma que está com a intenção de, assim que essa pessoa voltar, rescindir o contrato. Essa é uma situação que pode configurar, né, para a gente assim, a ideia do abuso de direito. Que o comportamento foi contraditório. Existe uma legítima expectativa desse representante comercial que faz todo um dispêndio financeiro, né, com base nas regras daquele contrato, respeitando a vontade do contratante e, enfim, cria essa legítima expectativa. Então, obviamente, quando ele voltar, ele vai participar do lançamento daquela novidade, daquela marca que ele representa, e aí quando ele volta, depois de todo esse dispêndio, ele tem o contrato rescindido, que é um direito contratual, está lá previsto na cláusula do contrato que pode, mas foi exercido de maneira abusiva. Esse é um exemplo também que o TPDino traz para a gente. Então, em linhas gerais, a gente tem diferenças entre o ato ilícito propriamente dito e o abuso de direito, porque essencialmente no ato ilícito a gente viu que vai ser necessária a demonstração de dolo ou culpa, né? Já no abuso de direito, essa intenção emulativa, esse ato emulativo intencional, eu quero causar necessariamente um prejuízo, né? Ela não é exigida sempre, né? Essa intencionalidade. Na verdade, é um plus, digamos assim, né? O que basta é que você verifique o exercício abusivo de um direito, excessivo, né, de um direito. Então, aqui a gente tem no ato ilícito o dever de reparar o dano como elemento essencial, já no abuso de direito não necessariamente, você vai cessar aquela conduta excessiva abusiva. Então, por exemplo, você não tem, no meu exemplo do contrato, necessariamente a ideia de vou reparar um dano, não tem ali a ideia do dano, que tem a ideia de que você quer manter o contrato, porque essa foi a expectativa criada, né? E aí, lembrando que o direito civil prevê a SUPRESSO, a SURRESSO, que também são institutos que vão garantir a aquisição ou perda de direitos por determinados comportamentos do sujeito. Então, o comportamento é relevante. E para o TPDino, na verdade aqui, então, o ato ilícito vai gerar uma responsabilidade subjetiva, que a gente ainda vai falar com mais calma à frente, em razão da necessidade de demonstrar o dolo ou a culpa. Já o abuso de direito seria uma espécie de responsabilidade objetiva, porque prescinde da comprovação de dolo ou culpa. Basta demonstrar o abuso no exercício de um direito, seja um dever jurídico legal ou contratual. E aí a gente passa à responsabilidade civil, né, que está diretamente ligada às ideias do que a gente acabou de ver, porque a responsabilidade civil é a consequência do cometimento de um ato ilícito ou de um abuso de direito. Né? Quem cometer ato ilícito ou abusar do direito vai ser responsabilizado civilmente. Então, nesse trecho, eu selecionei principalmente a obra célebre, né, que todo mundo sempre recomenda e se reporta, que é do Cavalieri, né, o Programa de Responsabilidade Civil. E aí ele vai trazer para a gente, então, o conceito de que a responsabilidade civil, e aí ele pontua que é diferente do que outra parte da doutrina traz dentro do conceito, é, na verdade, um dever jurídico sucessivo, porque antes dele tem um dever jurídico originário que já foi rompido. Então, ele serve ali nesse contexto do dever jurídico sucessivo, a responsabilidade civil, como meio de recomposição de danos. Né? Então, nós temos o ato ilícito, o abuso do direito, que vai vir sempre associado, né, à ideia como consequência da responsabilidade civil, que tem, né, diferença essencial para a obrigação justamente aí. A obrigação, e não é exatamente, né, a temática, mas está relacionada à obrigação, então, é o dever jurídico originário, que vai ser rompido, né, e que vai gerar responsabilidade civil, que vai ser o dever jurídico sucessivo, né, a ser respeitado, enfim, ou cobrado, né, dessa pessoa que violou o dever jurídico originário.
Então, pensando na responsabilidade civil, a gente vai perceber que o Código Civil prevê uma cláusula geral de responsabilidade civil que está no artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, expressamente, então, indica os artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E aí é nesse contexto que a gente vai ter sempre uma utilização conjugada, né, na prática desses artigos, quando a gente estiver falando de consequências práticas do cometimento de um ato ilícito ou de um abuso de direito. Então é importante lembrar sempre de se mencionar esses artigos 186, 187 e 927, pelo menos, né? Existem outros pertinentes. E o seu parágrafo único que menciona que haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e a gente vai falar melhor adiante, mas já adiantando, aqui é a grande característica da responsabilidade objetiva, não depende da demonstração de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. E aí, nesse contexto, eu selecionei uma classificação que eu considero, né, e também com base no próprio Cavalieri, mais importante para a gente nomear aqui, para a gente ponderar, que é a classificação da responsabilidade civil em contratual e extracontratual. Qual é a pertinência, a grande pertinência disso que eu vejo prática, né? Na prática, isso influencia, por exemplo, quando o juiz vai dar uma sentença, da especificação dos juros e correção monetária que vão incidir sobre aquela condenação, né? Então, essa classificação tem uma relevância prática para a gente. E aí, como o próprio nome diz, a responsabilidade contratual, ela decorre da violação de um dever jurídico contratual que é pré-existente e que foi descumprido. Já a responsabilidade extracontratual decorre de uma violação de um dever jurídico legal. Não necessariamente, portanto, já existia uma prévia relação jurídica entre as pessoas, ali, as partes que estão debatendo, como é o caso, né, o nosso caso concreto. Não existia uma relação jurídica contratual anterior da menina com o jornal, né, ela surge naquele contexto ali da violação do dever legal, né, do dever jurídico legal, que esse sim já era pré-existente, tá? Uma coisa interessante é que existe uma tendência nas legislações mundiais, principalmente, né, ocidentais, de unificar essa responsabilidade, ou seja, de deixar para trás essa divisão, né, contratual e extracontratual, mas na prática ainda existem repercussões importantes, eu citei, né, aqui, que é uma conta difícil de fazer e os juízes muitas vezes erram, né, porque a gente tem um arcabouço de súmulas e enunciados aplicáveis, que é a diferença do termo inicial de contagem de prazo quando se tratar de responsabilidade civil contratual ou extracontratual, no âmbito do conflito que já foi judicializado e o juiz ali está determinando a recomposição dos danos, né? Então, as diferenças aqui, como eu já citei, né, a responsabilidade contratual envolve uma relação jurídica pré-existente, necessariamente, que é o contrato, e a responsabilidade extracontratual não, que é pré-existente é o próprio dever legal, né? Essa responsabilidade contratual, então, ela é fundada, né, muito na ideia da autonomia da vontade, já que tem essa relação jurídica contratual anterior. Já na responsabilidade extracontratual, o Cavalieri pontua que a relação é estritamente legal entre as partes. E isso também tem uma repercussão no ônus da prova. Na responsabilidade contratual, Cavalieri aponta que aqui a gente tem uma culpa presumida, porque as responsabilidades já estão definidas também no contrato, no âmbito da autonomia da vontade, então você não precisa provar exatamente as consequências, você vai provar a violação do contrato, né? Já na responsabilidade extracontratual, o ônus da prova é mais pesado. Você tem aqui a culpa provada, né? Um ônus que vai caber, via de regra, a vítima, que é quem está acusando ali, né? Quem está alegando os fatos. E aí, nesse ponto é interessante porque, geralmente, a gente confunde, né, a responsabilidade civil no Código Civil com a responsabilidade civil nas relações de consumo. Por isso que vocês percebam, o caso concreto não envolveu uma relação de consumo, envolveu uma relação civil, né? Porque nas relações de consumo a gente vai ter a aplicação da Lei 8.078, que tem regras específicas para tratar da responsabilidade civil. Claro que mantendo sempre o diálogo das fontes com o Código Civil, porque aqui o que a gente está vendo são as regras gerais sobre a responsabilidade civil, né? Que não é que não sejam aplicáveis, mas não são especificamente aplicáveis para as relações de consumo e são suficientes para a gente compreender o nosso caso concreto aqui, tá?
com base no que o STJ, mais na frente a gente vai ver, decidiu. E aí, então, a responsabilidade civil ela tem 3 elementos básicos que são pontuados, né, por Cavalieri, isso é tranquilo na doutrina. Conduta, nexo de causalidade e dano. Tá? O primeiro elemento, que é a conduta, é interessante a gente perceber que não é qualquer conduta, é uma conduta culpável. Então, a gente precisa parar e refletir sobre a ideia de culpa que a gente vem falando até agora. Né? Então, mas antes disso, vamos pensar, o que é essa conduta culpável? É uma ação? Necessariamente não. Pode ser também uma omissão quando se tem um dever de agir. Né? Então, pode ser por ação ou omissão e vai haver aí a consequência. Qual é a consequência? O dano. A consequência dessa conduta vai ser o dano, e aí no meio está o liame, né? O nexo de causalidade. Mas vamos ficar ainda na conduta, que é culpável. Então, no aspecto objetivo da conduta, que é o aspecto físico, a gente tem a conduta, que é a ação ou omissão. Já a conduta em si, né? Já no aspecto subjetivo ou psicológico, a gente tem a intenção de praticar aquele ato, não necessariamente o resultado. A conduta não é o resultado. A conduta é a ação ou omissão que dá origem a um resultado danoso. E aí, dentro da ideia de conduta culpável, a gente tem a noção de imputabilidade, que é esse juízo de reprovação jurídico da conduta, né? Essa responsabilidade aqui, então, vai passar pelo fato de que aquele agente que está praticando aquela conduta tem que ter noção, tem que poder ter, né, a capacidade mesmo do direito civil de compreender e se orientar de acordo com o direito. Então, se a gente está falando de um sujeito que ele é incapaz, a gente vai ter uma questão para trabalhar aqui dentro da responsabilidade, porque vai lhe faltar a imputabilidade, que é tão importante para o direito e para a responsabilidade civil. E aí, nesse aspecto, a gente tem a previsão sobre a responsabilidade do incapaz, né? No próprio Código Civil, no artigo 928, que vai, na verdade, dentro da interpretação, né, já do enunciado 40, e a gente vai ver, tem um outro enunciado também aplicável na Jornada de Direito Civil, vai ser compreendido como uma responsabilidade subsidiária, justamente porque lhe falta a imputabilidade da conduta, ele não pode se orientar já, né, de antemão pelo direito, o direito entende que ele não é capaz de se orientar conforme o direito ainda, né? Seja pela idade, seja pelos outros fatores que vão gerar uma incapacidade relativa, porque absoluta sabemos hoje apenas os menores de 16 anos. Tá? Então, o artigo 928 vai falar que o incapaz responde pelos prejuízos que causar, para dar uma impressão assustadora no início, mas se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. E aí a interpretação que é feita, né, pelo, digamos, corpo jurídico civilista brasileiro, que está representado nessa Jornada de Direito Civil, que são ambientes de amplo debate acadêmico, com vários representantes juristas de ofício, professores, que o incapaz vai responder de maneira subsidiária ou só excepcionalmente, como um devedor principal, na hipótese de ressarcimento, quando os prejuízos são causados por adolescentes no âmbito dos atos infracionais. Então, daqui a gente já tira também a ideia, né, dessa indenização que decorre da prática de um ato infracional, que é o caso mais fácil da gente imaginar de um adolescente provocando danos, né, e tendo que responder, ou uma criança mesmo, responder civilmente por isso. E aí é interessante também observar o parágrafo único do artigo 928, porque ele traz para a gente o seguinte: a indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar a se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então, é importante observar que, além do incapaz só responder subsidiariamente, quando os seus pais, vamos supor, seus tutores, curadores, respondem, ou seja, seus representantes respondem por eles, eles também vão ter a mesma benesse pelo enunciado 39, que é dessa apreciação equitativa, né, dessa indenização, que também não pode provocar uma diminuição da sua própria dignidade, da sua condição de vida, da sua capacidade de viver. Então, essa impossibilidade de privar do necessário a pessoa, que está no parágrafo único do artigo 928, é também aplicável aos pais, tutores e curadores, né? Então, não é algo que fica só limitado, como está escrito no texto da lei, à intenção de proteção da criança, mas sim daquela entidade familiar, tá?
E aí, dentro, né, da conduta culpável que eu vinha falando, que é o primeiro elemento da responsabilidade civil, a gente tem que falar sobre culpa. A gente tem que lembrar de todos os aspectos da culpa. E a culpa tem vários sentidos jurídicos, né? Culpabilidade, culpa em sentido amplo ou culpa em sentido estrito, que é a culpa, né, que mais é específica aqui, mas todas elas estão dentro da ideia de Cavalieri de conduta culpável, tá? Então a culpabilidade é esse juízo de censura, né? Quando o direito, você olha para o que o direito espera do dever de cuidado geral das pessoas, né? Ou seja, daquele imperativo categórico de respeitar o outro, de ter uma conduta até mesmo moralmente razoável ali, né? De não ser abusivo ou não agir contra as outras pessoas deliberadamente, ou seja, quando o direito espera que você haja de outra forma. Então, é nesse âmbito que está a culpabilidade, né? Nesse juízo de censura, de reprovação de uma conduta que vai ser reprovada por quê? Pelo direito, né? Então, é uma ideia um pouco mais abstrata. A culpa em sentido amplo, aqui mais especificamente, diz respeito a esse aspecto extrínseco do comportamento, né? Então, vai olhar quando eu digo que alguém tem culpa em sentido amplo, é quando alguém efetivamente já realizou uma conduta. E aí ela já começa a ser culpável, né? Porque já externalizou aquilo que o direito não queria que fosse feito, né? Que a gente viu que é a ideia de culpabilidade, né? Então, primeiro você tem uma ideia de culpabilidade. A partir do momento que existe a realização externa de um fato contrário a um dever jurídico, a gente já verifica a culpa em sentido amplo, tá? E aqui, então, ambos, essa ideia da gente entender o que é a culpa é importante para também compará-la com o dolo. Por quê? O dolo ou a culpa são elementos que precisam também ser demonstrados, como a gente viu na responsabilidade subjetiva, certo? Então, quando a gente tem um ato ilícito, eu preciso provar se há dolo ou culpa. E é justamente na conduta que a gente vai verificar, e não necessariamente no resultado sempre. E aí vamos ver qual é a diferença. No dolo, a conduta nasce ilícita e essa conduta está voltada a concretizar um resultado antijurídico, ou seja, você tem a intenção não só na conduta, porque isso tem ambas, obviamente, tanto na culpa quanto no dolo. A conduta, ela tem que ser desejada e praticada, né, voluntariamente pelo sujeito, mas no dolo tem um plus. Ela quis não só praticar aquela conduta, como produzir um resultado. Já na culpa, não. A conduta, ela até nasce lícita, né? Tem a conduta é voluntária, mas ela vai se tornando ilícita na medida em que se desvia desses padrões de cuidado, né? E aí gera, então, a situação de um resultado negativo, porque houve uma conduta negligente, imprudente ou imperita, né? Ou seja, descuidada, de um modo geral falando. Então, a culpa em sentido estrito, por fim, né, para a gente entender essa classificação, reside justamente nessa ideia de violação do dever de cuidado, uma conduta mal dirigida a um fim que era lícito. Eu não tive a intenção de causar um dano, mas eu assumi um risco muitas vezes, porque eu tive uma conduta descuidada, né? E na prática, isso vai influenciar a responsabilidade civil, mas em ambos os casos vai haver responsabilidade civil, tá? E aí os elementos, então, da conduta culposa, que para fechar, né, os subelementos, digamos, né, já que a conduta culposa é o primeiro elemento da responsabilidade civil, conduta voluntária com resultado involuntário, porque não é dolo aqui, né, a conduta culposa, previsão ou previsibilidade e falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção, né, que a gente classifica como imprudência, negligência e imperícia. Tá? Aí tem uma outra distinção interessante de fazer, que ela aos poucos vem perdendo relevo, mas ela ainda é importante por força do próprio Código Civil, que são as espécies de culpa, grave, leve, levíssima. Em linhas gerais, elas vão ser classificadas de acordo com esse nível de falta de atenção ou de cuidado, né? Se for uma grosseira falta de cautela, um descuido injustificável, né? Ou também, como a gente vai chamar de uma culpa consciente, é muito previsível que aquele resultado negativo vai acontecer, essa culpa é grave. Ela vai ser leve se ela puder ser evitada com uma atenção ordinária, com um cuidado próprio do homem comum.
e ela vai ser levíssima de acordo com as condições mais específicas, né? Porque o sujeito teria aí uma inabilidade especial, uma incapacidade singular para conhecer a possibilidade, né? Prever a possibilidade daquele dano que é o resultado. E por que eu falei para vocês que tem uma relevância jurídica, né? E por quê? Porque o artigo 944, parágrafo único, vai trazer essa gradação da culpa como um item para medir a indenização na reparação de danos, na responsabilidade civil. Então, a indenização mede-se pela extensão do dano, e o parágrafo único vai trazer a ideia de que se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, pode o juiz reduzir equitativamente a indenização. Então, é um critério de orientação judicial, né, jurisdicional, ou seja, um critério para orientar o juiz ao julgar e medir o que é tão difícil, né, a famosa quantificação do dano, que é a coisa mais complicada que a gente encontra ainda hoje no direito e na prática jurídica mesmo, né? Segundo elemento da responsabilidade civil aqui, o nexo causal, né, que é essa relação entre a conduta culpável e o dano, é o liame que liga essas coisas, esses dois elementos, né? E aqui é importante a gente conhecer, sobretudo, mais importante, as duas teorias que discutiam sobre esse nexo causal, né? Que é a teoria da equivalência dos antecedentes, condição sine qua non, ou seja, vai dizer que, na verdade, eu verifico o nexo causal se eu verificar uma condição sem a qual o resultado não se realizaria. E, por outro lado, a gente tem a teoria da causalidade adequada, né? Que ela, na verdade, não vai se preocupar tanto com a condição, mas sim com a causa efetiva da produção de um resultado em concreto. E a doutrina aponta que essa é a nossa teoria, que está revelada pelo artigo 403 do Código Civil, né? Que vai dizer que ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Efeito dela direto e imediato. Causalidade adequada. Então, você pode ter inúmeras condições sem as quais o resultado não se realizaria. Mas qual foi a causa adequada, mais adequada à produção de um resultado, né? E aqui, então, Cavalieri, sobretudo, vai pontuar, trazendo como reforço argumentativo o artigo 403, né? E o terceiro elemento da responsabilidade civil, que a gente vai ver, que é o dano, né? O dano, então, é essa lesão a qualquer bem jurídico, né? É justamente o resultado indesejado pelo direito que vai gerar a responsabilização né, civil de um indivíduo, né? E aí pode ter no âmbito extracontratual ou no âmbito contratual, mas é interessante a gente perceber que no âmbito extracontratual, sem culpa, é possível haver responsabilidade, mas não é possível haver responsabilidade sem dano, tá? Então, a gente viu que a extracontratual pode não ter culpa, basta o quê? O inadimplemento para gerar uma responsabilidade contratual, e a extracontratual pode ter uma conduta que gere, né, o dano. E uma vez havendo o dano, esse é o elemento que não pode faltar, obviamente, para você ter uma responsabilização. Em outras palavras, na responsabilidade contratual, você pode não ter um dano, como a gente viu, a intenção pode ser só de fazer cessar o inadimplemento de um contrato. Mas na responsabilidade extracontratual, o dano vai estar sempre presente, tá? Cláusula geral, então, da responsabilidade civil, lembrando do artigo 927, tá? Então, a doutrina aponta, né, Cavalieri, que a gente não tem muitos critérios legais para conceituar o dano. Na prática, porém, a gente percebe que o dano ele é muito conceituado, né, pela jurisprudência, sobretudo, a partir das consequências. Então, a gente fala muito em danos materiais ou morais, danos patrimoniais ou extrapatrimoniais. E aí eu trouxe aqui uma classificação que eu considero da mais importante, chamando a atenção para um elemento mais novo, juridicamente falando, nessa classificação possível do dano. Tá? Então, os danos materiais eles estão previstos no artigo 402. E, tradicionalmente, eles se dividem em danos emergentes e lucros cessantes.
Os danos emergentes é aquilo que se efetivamente perdeu, se efetivamente gastou. Então, você tem uma prova de antemão da sua existência, uma nota fiscal, né? Já os lucros cessantes é o que razoavelmente se deixou de ganhar. Então, existia uma expectativa séria de obter um resultado e não se obteve, tendo em vista a conduta do sujeito que causou, então, esse dano. E a gente tem ainda, dentro da noção, segundo a doutrina dos danos materiais, da ideia da perda de uma chance, que a gente vai falar em separado já já. Então, ao lado dos danos materiais, também a gente tem, comumente, né, danos morais e danos estéticos. E aí eu chamo a atenção aqui também para a súmula 387 do STJ, que vai dizer que esses danos são cumuláveis, tá? Ou seja, não é a mesma coisa. Tem naturezas diferentes e visa indenizar, né, consequências diferentes. Mais uma vez, o dano sendo classificado pela consequência, tá? E aí, então, falando da perda de uma chance, na verdade é uma teoria, não encontra um subsídio, né, na lei ou mesmo no nosso ordenamento jurídico expressamente em nenhum lugar. É uma construção da doutrina e da jurisprudência, inspirada no Instituto do Direito Francês, como a Nancy Andrighi traz para a gente aqui na referência, que é esse RESP 1.750.233, né? E se traduz basicamente na ideia de que o ato ilícito aí consiste em tolher alguém da oportunidade de obter uma situação futura melhor. E isso gera o dever de indenizar. E o que é importante a gente lembrar do famoso caso do show do milhão, né? Só que, na verdade, o direito que o STJ, então, vai construir essa ideia não é de efetivamente alcançar aquele prêmio do milhão que foi eventualmente, possivelmente perdido, porque possivelmente a pessoa acertaria aquela última pergunta que lhe foi tolhida a possibilidade de responder. Na verdade, o que você indeniza é justamente esse dano intermediário, né? O ministro Salomão, ele explica isso, né? Que para ele a perda de uma chance é aplicada no contexto de uma técnica decisória que supera a deficiência do direito civil, do artigo 402, de entender que ali tem um dano material. Não, tem um lucro, tem um dano material não, porque não tem lucro cessante, não tem dano emergente diretamente ligado àquela conduta inicial. O que tem seria um dano intermediário consistente, né, de perder a possibilidade de buscar essa posição mais vantajosa, de buscar a posição mais vantajosa e não presumir que a posição mais vantajosa efetivamente seria alcançada em qualquer circunstância, tá? Por isso, então, que a pergunta comum é, então tem que levar 1 milhão? Não. Você vai equitativamente, de acordo com as regras do direito civil, equilibrar essa indenização por um dano intermediário, que é a perda da possibilidade de buscar uma posição mais vantajosa, né, que muito provavelmente se alcançaria se não fosse o ato ilícito, tá? Então, não necessariamente se alcançaria, porque o futuro, né, a gente nunca sabe, cai um raio ali no meio do programa e enfim. Então, são várias possibilidades, e a gente vai falar sobre essa coisa de cai o raio, porque é importante, né? A gente vai ver sobre fortuito e força maior, que são causas o quê? Excludentes. Já estamos chegando lá. Então, eu estou no tempo? Então, beleza. No meu relógio agora aqui tá dando uns 40 minutos. Perfeito. Então, é exatamente o que está no controle. Então, aqui, para finalizar, caminhando para a finalização, a gente já falou um pouco, mas só para trazer, né, o conceito da responsabilidade civil subjetiva, que era a base do sistema anterior, né, do Código de 16, né? Então, aqui, o sistema todo estava apoiado nessa ideia de culpa provada. Isso, né, muda radicalmente com o Código de 2002. A grande característica da responsabilidade civil subjetiva é a necessidade, então, de demonstrar culpa ou dolo, tá? Já no nosso atual código, como a gente viu, essa cláusula geral de responsabilidade civil subjetiva está no artigo 927, que é o nosso principal fundamento legal, tá? E a responsabilidade civil objetiva, ela vai ser caracterizada por quê? Justamente pela desnecessidade de provar culpa ou dolo. Então, toda vez que a lei menciona, independentemente da demonstração de culpa, o que a lei está falando é que ali temos uma responsabilidade objetiva, tá? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, que é o artigo 931 do Código Civil. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa
pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Eu chamei a atenção desse artigo justamente de propósito, para a gente, mais uma vez, não confundir também responsabilidade civil no Código Civil com a responsabilidade no direito do consumidor, mas essa é uma cláusula geral que vai ser aplicável também nas relações de consumo, tá? Tem alguma aplicação, obviamente, conjugado com as normas da Lei 8.078, mas nem é o caso aqui, eu vou mostrar que pode não ser. Um exemplo, então, que não envolve relação de consumo é o exemplo, né, que envolve um fornecedor e um distribuidor, né? Então, o depósito aqui, o distribuidor, um depósito, por exemplo, de fogos de artifício que acaba sendo explodido, né? Aqui se verificou, vamos supor que se verificou nesse caso, que não teve nenhum defeito de estocagem. Isso foi suficiente, seria suficiente para gerar o quê? A responsabilidade civil objetiva, né, desse fornecedor. Por quê? Se não houve defeito de estocagem, o artigo 931 automaticamente já vai colocar esse fornecedor aqui na figura do responsável por aquele evento. Então, você não vai provar necessariamente a conduta do outro. Então, eu não tenho que aqui nesse contexto, que é o exemplo também que quem traz é o Cavalieri, você não tem que provar a culpa ou o dolo do fornecedor dos fogos de artifício. Basta eu provar que eu segui toda a conduta que era esperada de mim. Toda a conduta legitimamente, né, cuidadosa na estocagem daquele produto. Então, se não for um problema de estocagem, e a gente vai ver, isso remete a mais uma causa, né, de exclusão de responsabilidade, que é a ideia do fato exclusivo da vítima, né? Então, se eu não tive responsabilidade nenhuma sobre isso, olhando para o artigo 931, que a conclusão inevitável é que a responsabilidade vai ser do fornecedor dos fogos de artifício, né? E aí eu pontuo para não confundirmos com as normas do direito do consumidor, tá? Então, já adentrando nas excludentes, como a gente já viu, na responsabilidade extracontratual, a gente tem o caso fortuito à força maior. A lei, ela vai trazer para a gente essas ideias muito como sinônimos, né? Lá no artigo 393 do Código Civil. Mas eu acho interessante que o Cavalieri, ele diferencia. Na prática, a gente tem um uso menos técnico, eu diria, menos, ou talvez dogmático quanto à semântica aqui das palavras, mas a jurisprudência coloca o tempo todo como sinônimos. Mas ele faz uma diferença que eu acho interessante, que o caso fortuito envolve essa imprevisibilidade. O evento era imprevisível e por isso inevitável. Já a força maior é aquele act of God, né? São as forças da natureza, é irresistível. Então aqui é imprevisível e aqui na força maior é irresistível, né? Então podia até ser previsível, mas é irresistível. Podia até ser previsível, vamos supor, os alagamentos que temos todo ano, né, na rua, mas isso é uma força da natureza também que é previsível, mas se nada for feito. Um exemplo que já vai um pouco para o direito administrativo, mas só para entender dessa força da natureza que pode afetar as relações civis também, né? Ou seja, eu estou indo lá realizar um pagamento de um contrato, não consegui chegar por causa de uma força da natureza. Tem aí um inadimplemento? Não tem um inadimplemento, porque eu tenho uma justificativa plausível, né? Outra causa excludente da responsabilidade civil é o fato exclusivo da vítima, né? O fato da exclusivo da vítima, na verdade, exclui esse nexo de causalidade. E é interessante a gente perceber que muitos autores falam em culpa exclusiva da vítima, né? E a lei já mencionou assim, mas isso a gente precisa ponderar que não é o melhor termo, é o fato mesmo que é exclusivo da vítima. Não necessariamente a ideia de culpa. Eu trago um exemplo, porque numa situação em que uma pessoa, vamos supor, sofreu um assalto, ficou tão desesperada que abriu a porta do carro e saiu correndo pelo meio da rua, vem um outro carro e atropela ela. É culpa exclusiva da vítima? Não, foi um fato. Realmente aquela conduta descuidada foi dela, né? Então o fato exclusivo da vítima, ela não pode ser considerada culpada, porque ela não estava ali no momento com capacidade suficiente para discernir, né, as consequências do seu ato. Por outro lado, também não é equilibrado responsabilizar o motorista que atropelou, mesmo seguindo corretamente as normas de trânsito e tal. Então aqui a gente tem uma causa excludente da responsabilidade. Esse motorista, ele também não vai ser responsabilizado num contexto desse, civilmente. E o fato exclusivo de terceiro, né? Então, tem que dizer respeito a uma pessoa que não tem nenhum vínculo, né, com aqueles indivíduos que estão já na relação de responsabilidade civil. Porque a gente tem que lembrar aqui da ideia do fortuito interno.
né, que decorre do risco das atividades. Então, se for um terceiro que tem ligação direta, né, com aquela atividade que é exercida por aquele agente ao qual é apontada a conduta culposa, né, ou enfim, a conduta que gera responsabilidade civil, o dano também, então, na verdade, a gente não tem aqui uma causa de exclusão, ele não é verdadeiramente um terceiro. Ele está envolvido naquela relação de alguma forma. E aqui um exemplo, só para aproveitar o gancho para mostrar que existe também essa relação, está na súmula 479 do STJ, que responsabiliza, ainda assim, as instituições financeiras por delitos e fraudes praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias. Então, fazendo um paralelo ali com o direito consumidor, para vocês entenderem que o fortuito interno, ele vai manter intacta a responsabilidade, não vai ser uma causa excludente. Em que pese você olha para a situação, você vê um terceiro, né? Porque o fraudador, quem é? O golpista, ele não é necessariamente, né, um empregado do banco ou alguém que faz parte daquela lógica administrativa do banco, mas faz parte da atividade e do risco da atividade. Então, o fortuito interno. E esse não exclui a responsabilidade. Na responsabilidade contratual, então, o inadimplemento, a gente tem, mais uma vez, já falei, né? O caso fortuito à força maior, sendo os principais, né, as principais causas excludentes de responsabilidade. Então, se eu descumpro o contrato porque aconteceu um evento da natureza, que era até previsível, mas irresistível, né, não tinha como superar aquilo, então ali não vai haver essa responsabilidade civil contratual, vai ficar excluída essa responsabilidade civil contratual. Para finalizar, a gente vai chegar então na discussão sobre prescrição e decadência, que também ajuda a gente a responder a questão do caso concreto. Né? Até aqui, então, a gente viu que aparentemente o que a imprensa cometeu ali foi um abuso de direito, ao trazer uma concepção injuriosa à vítima, que ainda por cima era uma criança com especial proteção constitucional e do ECA, né? E, então, aparentemente, o que havia ali, até então, que a gente pode responder, é a responsabilidade civil por abuso de direito, né? Que direito, o exercício ali da liberdade de imprensa foi abusivo. E aí, entrando então em prescrição e decadência, a gente tem temas que são efetivamente importantíssimos e densos, mas vamos tentar facilitar aqui. Primeiro que a leitura de artigo, todo mundo sabe, é obrigatória, tem que ler, e com mais tempo a gente estaria lendo esses artigos. Mas o que é mais importante ainda é entender a diferença entre prescrição e decadência, que é tão difícil, né? E a prescrição, na verdade, ela é classificada como a perda da pretensão. A gente vai ver que não é sempre perda de alguma coisa, porque a gente tem uma prescrição aquisitiva. Mas, em geral, a ideia da prescrição, ela está muito bem desenhada. No brocardo jurídico, o direito não socorre aos que dormem, tá? Então, quando a gente está falando de prescrição, eu uso sempre o recurso mnemônico, que é associar a letra P com pretensão, prescrição e pretensão. Então, a prescrição, ela ocorre quando a gente verifica essa perda da pretensão. E a pretensão, ela tem relação com direito subjetivo, né? E, por isso mesmo, se diferencia da decadência, que, na verdade, deixa eu dar uma avançada, depois eu volto, que, na verdade, diz respeito, não vai adiantar avançar porque está lá no final da decadência, mas já vou adiantar. A decadência diz respeito à perda do direito potestativo. Então, a gente consegue, em primeiro lugar, pegar a prescrição e lembrar o que é prescrição, a perda da pretensão. Joyce, e o que é a pretensão? Vamos pensar na obrigação. Tem uma obrigação inicial, certo? Que, se descumprida, vai gerar a pretensão. Então, aqui eu tenho a ideia de débito e responsabilidade, por exemplo, né? Que é a ideia que está aqui no final. Então, por exemplo, se eu tenho uma dívida prescrita, eu estou dizendo que eu tenho débito, que é a obrigação, né? Que é o dever jurídico originário. Mas eu não tenho a pretensão mais, porque está prescrita, que é o dever jurídico sucessivo, ligado ao dever jurídico sucessivo, ou seja, a responsabilidade aqui também a gente pode pensar, tá? Então, para mim, a melhor forma sempre foi de distinguir e pensar na ideia de prescrição enquanto a perda da pretensão, a priori, que está ligada ao direito subjetivo, ou seja, a exigência, né, de alguma forma que
alguém já descumprido um dever originário, obrigacional, cumpra aquele dever. Isso eu não posso exigir pelos meios legais para sempre, porque eu tenho limite de tempo, porque o direito não são corpos que dormem, né? Mas isso também faz a gente pensar numa coisa interessante, que é a obrigação sem responsabilidade. Só para lembrar, né, isso está lá, negócio jurídico, o Schuld e o Haftung. Eu tenho débito e não tenho a responsabilidade. Sim, é possível, e vice-versa também, em algumas hipóteses. E uma delas é a dívida prescrita. Então, a dívida ela não deixa de existir porque prescreveu. Ela está lá. Ela só não vai poder ser cobrada pelos meios legais. Mas eu, por exemplo, que sou devedor, se eu quiser ter uma consciência livre, o belo dia, mesmo com a dívida prescrita, eu posso ir lá e pagar aquela dívida, porque ela não deixou de existir. Tá? E isso afeta, então, esse direito objetivo, obviamente, não deixar de existir. Ela deixa de existir nesse aspecto subjetivo, ou seja, a pretensão. O meu credor não pode mais exercer a pretensão contra mim, né? E aqui, então, essa ideia é interessante, veja como isso cai em prova, né? Uma prova para juiz, por exemplo, bem recente do Tribunal aqui do Rio, cobrou justamente, deu alguns exemplos, dívida prescrita, penhor oferecido por terceiro, dívida de jogo e fiança representam respectivamente Schuld sem Haftung. Como eu falei, dívida prescrita, você tem o débito sem responsabilidade. Essa questão foi muito até questionada, né, redundante aí, mas por utilizar esses termos, né, quais são termos clássicos, vocês têm que conhecer. Então, se vocês não lembram, nesse momento aqui, né, em sala de aula, se vocês não lembram, é o momento adequado. Só que, para além dessa prescrição, a gente tem a prescrição aquisitiva. A prescrição básica, que é a perda de direitos, a gente não pode esquecer que existe uma prescrição aquisitiva. Informar que o tempo dos 50 minutos ele já se completou. Perfeito. Teria outros slides, né? Bem poucos. É só a resolução caso concreto. É prescrição de decadência, Deixa eu só dar uma olhada. Aqui eu só falaria da prescrição aquisitiva, só para pontuar que é o uso capião, 1238. Então, na verdade, o decurso do tempo influencia a perda e aquisição de direitos. Aí o termo inicial, que eu falaria, né? As causas que influenciam, sobretudo impeditivas, suspensivas e interruptivas, entrariam em decadência, sendo ainda mais específico e dizendo que a decadência não tem causa, né? Interruptiva, suspensiva ou... E falava também como que ela se apresenta na lei, né? Ela está esparsa, então a gente tem a regulamentação dela, mas em cada parte do direito objetivo a gente vai ter a especificação do tempo de exercício da decadência, do tempo de exercício do direito potestativo para evitar, obstar a decadência, e aí resolveria o caso concreto. Já no sentido que eu vinha resolvendo, né? Existe a responsabilidade, então, aqui civil subjetiva, em decorrência do abuso do direito, artigo 187, né? Esse caso foi julgado nesse recurso sem especial. entrar na exposição, assim, esse é o último slide ou teria Sim. mais? Aí só a resposta A e B. E aqui eu só trouxe a ementa também do caso concreto, né? Do gabarito, enfim. A ementa do precedente que deu origem ao caso concreto, que é esse aqui, finaliza com as referências e só. Era isso que eu queria confirmar. Quantos slides ainda teria, quanto faltaria, porque infelizmente eu tenho que reconhecer o esgotamento do tema, mas eu queria verificar se tinha referências. Bom, queria agradecer a participação. A gente vai agora conversar um pouco, fazer uma missão de praxe. E sugerir o seguinte, né? Como a prova, óbvio que é um momento de tensão dos candidatos, né? Como a gente fez com a minha candidata, se você quiser, senta, deixa a gente para a fase da arguição. Olha, chegou até café, se você quiser pegar café. E vou querer também. Tá. Obrigada. Vou começar pontuando algumas observações, fazendo algumas perguntas. Eu ia pedir para você voltar lá no início dos slides. Lá no início. Isso. No caso concreto. Só de passar aqui. Esse slide da metodologia. Metodologia.
Então, eu tenho alguns comentários, né, e até alguns pontos, né, para observar, né, com relação ao seguinte: a gente está, nesse momento, na prova didática, né, apesar da gente ter sinalizado, né, que, claro, os candidatos eles têm autonomia, liberdade, né, na organização, na preparação da aula. Eu queria registrar o seguinte: eu confesso que uma aula de concurso, aí eu fiquei pensando na prática aqui, nos alunos, né, no nosso ensino, que é focado na educação. Eu acho interessante essa metodologia, conheço o método utilizado, né, acho interessante enquanto metodologia, até porque, além da formação jurídica, eu tive formação em letras, eu fiz licenciatura, então conheço, eu acho, diria bem, essa parte metodológica, pedagógica, mas eu queria dizer o seguinte: eu acho que não ficou muito claro com relação ao seguinte: você começou sinalizando que usaria uma metodologia de estudo de caso, e aí você foi tratando teoricamente o tema, né, com alguns falando, né, de tópicos, né, dentro das temáticas do ponto. E, na verdade, aí no final até chegaria, né, a resolução, o processamento do caso, que é o modelo que a Emerja utiliza, mas, na verdade, você não conseguiu, até por, eu acho, uma organização de tempo. Uma outra coisa, eu ia pedir para você passar um pouco os slides também, o seguinte: pode passar. Aí tinha o slide de caso concreto, aí você vai nos tópicos. Vamos para os que tem o número 4. Aí começa o slide com o número 4. Aí uma sucessão de slides número 4 elementos. Assim. Num deles eu lembro que você falou, aqui na verdade é um subelemento. 4.1. Eu queria sinalizar o seguinte: eu achei um pouco, não sei se confuso, não sei se talvez inapropriado seria a palavra, mas eu acho que não funcionou em termos metodológicos de organização, a subdivisão. Em vários momentos a gente conhece o tema, claro que eu acho que eu conseguiria de alguma forma acompanhar, mas aqui eu tenho que pensar em uma aula de graduação, tá? Até não só talvez como membro da banca, mas da minha prática de chefe de departamento, eu acho que não ficaria muito claro em termos de aula. Em vários momentos eu acho que não estava muito claro, que eu acho que em termos de organização a gente trabalha muito com divisão, com categorias, de forma a organizar não só as informações, mas eu acho aquilo que a gente está passando para a compreensão dos alunos. E eu acho que isso não ficou claro, né? Essas divisões onde estava marcado cada tópico, cada divisão, categorias. Eu acho que você tem uma habilidade de oratória, né? Tanto que a sua aula, você explorou a fala, né? Isso eu reconheço, eu acho que você fez bem, mas em termos dessa parte didática, de conteúdo, de divisão, eu confesso que eu achei confuso. E com relação ainda ao tema da aula, apesar de a gente acabou não tocando por conta do tempo, estava lá nos últimos slides, e aí em termos metodológicos, né? Você nos entregou um plano de aula que na verdade era o papel timbrado da UVA. E eu acho que não caberia. Não. Eu sei que você trabalha na Universidade Veiga de Almeida. O melhor das intenções, não, nem observei. Tudo bem, mas está no alto, está aqui, nas duas folhas. Foi a Xerox. Então tá. Está prestigiado, tá vendo? Foi a Só o Xerox. seu. Não, esse é o original. Tá vendo? A gente aqui, mas olha só. Desculpe. Não, tudo bem, mas assim, eu acho que isso até não é algo assim tão grave, mas eu acho que para uma prova de concurso caberia evitar. Você até ter os cuidados de trazer o papel timbrado ao FRJ, na verdade acabou juntando os dois. Mas eu ia dizer o seguinte: claro que é interessante, né, trazer um material impresso para a banca, em apoio à aula, mas, por exemplo, esse material mesmo está aqui: 1, conteúdo programático; 2, objetivos; 3, metodologia de ensino; 4, estrutura da aula. Não tem referência, as referências estão no slide.
Mas, por exemplo, esse material impresso que você nos trouxe, quando vi a entrega de material, eu pensei no plano de aula, que em termos normalmente até de regras de aula didática, se faz um plano de aula. Só que ele não tem exatamente as características de um plano de aula. E falta uma questão importante, que são as referências, né? Então, eu acho que ele também não está muito apropriado para uma prova de aula. Eu vou caminhar para fechar. Esse slide mesmo, eu acho que traz uma coisa, quer ver? Que aí eu dou até de sugestão. Tá? Que eu já, em várias ocasiões, falei isso em provas do curso, lá em minha primeira, né, que é o seguinte: eu já fiz curso de neurolinguística, e digo, não é só pelo curso, não, pela minha experiência em sala de aula. Né? Você fala com muita naturalidade. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está numa prova que é uma lição, que a gente coloca críticas, coloca alguns elementos, que é o nosso papel nesse momento, mas a gente tem também que trazer os pontos positivos. Mas, por exemplo, a gente olha para esse slide, você está falando, e a gente olha para o slide, você vê quanta informação tem ali. Vira e olha só. Sim. Vira de repente, olha, você vê quanta informação. E aí talvez no flash você vai olhar para cima, vai olhar para o primeiro parágrafo, vai olhar para a informação que vai embaixo. Eu diria que isso, em termos metodológicos, o que acontece? A gente em sala, alguns alunos têm um estímulo mais visual, outros mais auditivo. A minha sugestão, talvez até como contribuição para trabalhar com slides, né? Os slides, eles funcionam bem se eles tiverem tópicos, às vezes, algo clean. Se você põe um slide desse, 10 alunos viram lá o artigo 928, que eles às vezes não pararam para ler o Código Civil ainda, primeira vez. Aí eles começam ali, se desligam do que você está falando. Em termos metodológicos, ou o aluno presta atenção no que você está falando, ou ele para ler. Texto, talvez até ementa de decisão, se você não vai no determinado momento da explicação. Você está explicando, aí você vira o slide, inclusive a título de exemplo, eu trago essa decisão, vamos ler esta ementa do julgado tal, do tribunal tal. Isso funciona, em termos de metodologia. Tá? Você, na verdade, você foi passando os slides, o conteúdo que você falava acompanhava, só que assim, eram os slides e você falou o tempo inteiro. Bem, claro, né, com naturalidade, mas a ideia da prova, de uma aula também, trabalhando com slides, eu acho que você tem que dar as pausas, você tem que dar o devido, que eu diria, o timing, né, para o uso desses slides. Eu tenho essas observações, são críticas, mas nesse momento eu acho que não daria, né, para não fazer essas observações, até porque elas são relativas à aula. Não precisa se dar manifestar? Não. A não ser que você, claro, você pode. Se você queria pontuar assim, dessa parte final, eu acho curioso, porque isso já virou mesmo um hábito de elaboração minha de aulas. Os slides, obviamente, que eles devem sempre ser pontuados em tópicos, né? Mas eu percebi uma grande dificuldade dos alunos em lerem livros e lerem a própria lei. Então, eu comecei a desenvolver slides com um pouco mais de informação, porque viravam apostilas. E eu tive um feedback positivo, né, ao longo dos anos com isso. E eu comecei a inserir, inclusive, trechos de livros, trechos de artigos de lei, porque montando apostila mesmo, porque os alunos, é isso, né, às vezes querem aquilo mastigado, e de alguma forma acho que eu consigo dar até profundidade também. E eu estou sempre inspirada em, obviamente, bases teóricas, né. Com relação à organização, até concordo e tal, mas tentei fazer a subdivisão mais adequada possível. Foi teve, né, no 4 tem 4.1 e tem o A, B e C dentro do 4.1. Tem subdivisões, né, tópicas também. E quanto à metodologia, é isso, assim, em alguns momentos eu voltei ao caso, durante a minha fala, quando falava de ato ilícito ou abuso de direito, eu voltei, responsabilidade civil, voltei, então essa ida e volta, que seria esse método alemão, né, que a Zitt fala, que você não pode também abandonar ele por completo, que é uma dificuldade. A grande dificuldade da metodologia é você inaugurar com um caso e você não esquecer dele, porque a gente está acostumado com esse, né, tradicionalmente ao ensino do direito dedutivo e não indutivo. Né? Então a gente parte das abstrações e vai, né, depois chega lá num problema concreto.
E a ideia dessa metodologia é difícil até para a gente, que estudou de outra forma, né, aprende de outra forma, acaba às vezes replicando em sala de aula de outra forma, que é a aula mais dedutiva mesmo, baseada mais na teoria, nas abstrações, nos conceitos, né, as categorias, e depois que a gente chega no problema. Mas a ideia é engatilhar, né, a partir do problema as noções. Assim. Obrigada pelas contribuições. Nada. Sobre a apostila, eu particularmente, mesmo respeitando, claro, a liberdade de cátedra, nós normalmente não recomendamos, não adotamos. Eu acho até pelo nosso PPP, né, e pelo perfil do ensino, que a UFLD ela tem um perfil tradicional. A gente tem um compromisso com o ensino de qualidade. Eu, particularmente, acho que é a opinião de vários colegas, né, eu acho que as apostilas não substituem a boa e renomada doutrina do direito civil. Sobre o estudo de caso, né, eu acho interessante, eu não sou crítico, já fiz várias coisas, estudei no exterior, eu acho que enriquece, eu acho que em muitos países isso até é mais feito, né, aqui no Brasil, mas eu acho também que uma prova didática de concurso de professor adjunto, né, eu acho que a ideia é uma abordagem, o explorar, né, profundamente os tópicos nas suas inúmeras subdivisões do assunto. E eu acho, talvez, o estudo de caso para a prova didática desse tipo de concurso, não sei se seria o mais adequado. Mas, de qualquer modo, eu acho que acabou não acontecendo. Eu acho que acabou não se realizando. Assim, desculpa, na minha opinião. Porque você propôs, mas você acabou não conseguindo fechar dentro do tempo, e você, na verdade, acabou entrando em tópicos. Mas não houve um aprofundamento em vários momentos. Eu senti essa falta. Não vou mentir, né? Eu acho que não houve um aprofundamento adequado em termos teóricos. Bom, eu passo então a palavra para a professora Vanessa para suas observações. Boa tarde, Joyce. Eu queria fazer algumas colocações. A primeira delas, logo no início da sua aula, você faz referência, ao fazer análise da curva, você faz referência àquela conduta que se espera que seria uma pessoa normal. E ela não é pelo termo normal. Eu só queria perguntar o seguinte, o padrão do homem médio, do bônus pater familia, ainda seria aplicado, na sua concepção, para análise de culpa? Com mais tempo, acho que daria para a gente debater, do ponto de vista crítico, quem seria esse homem médio. Mas para o direito civil, né, existe ainda uma figura que ressoa dentro do padrão moral de conduta, e eu faria, nesse aspecto, uma leitura do direito civil constitucional. Eu traria elementos do direito constitucional, como, por exemplo, limites da dignidade do outro também, né? Considerando que a responsabilidade, por exemplo, a culpa, que é o contexto, estaria sempre nesse viés, né? do conflito entre pessoas. Então, o razoável, o cuidado razoável que se espera de alguém, né? do homem médio, enfim, do normal que se espera, é esse cuidado que respeita a dignidade do próximo, que vê um senso coletivo nas relações, ainda que existam interesses individuais envolvidos, né, nos conflitos, porque é isso, né, invariavelmente as pessoas estão ali defendendo seus pontos de vista e tal, e defendendo que aquilo ali é o limite, mas existe um limite específico, né, assim, a meu sentido, por isso que eu falei do menor, né, falei da questão da incapacidade, da imputabilidade, né, para trazer esse elemento como elemento mais objetivo para a gente definir o que se espera. Assim. Você tem uma inimputabilidade ou uma exigência menor para pessoas até 16, até 18 também, e algumas outras pessoas que têm capacidade relativa, né? O ébrio eventual, e ainda assim essas pessoas hoje estão mais inseridas, né? De um modo geral, depois do estatuto da pessoa com deficiência e tudo mais, sobre uma outra ótica, né? Sobre um outro olhar de dignidade também. Então, isso traz responsabilidades também, não são só direitos, né? Eu iria meio que por esse caminho, assim, de tentar fazer uma leitura constitucional, né? Do que seria esse razoável, que é o limite ali para colocar um ser, um indivíduo
né, numa zona de ultrapassar o limite, abusar do direito ou cometer um ato ilícito, tendo em vista o outro, né, e enfim, cuidado com o outro também, que é uma noção um pouco mais coletiva, né, do que individualista, né, da construção desses conceitos todos, né, como é a sua base histórica. Se você me permite, até o padrão de conduta, né, que você realmente você colocou, e que eu acho que no caso concreto que você trouxe, caberia muito bem, o padrão de conduta esperado de alguém que vai emitir um tipo de notícia. Exatamente. Acho que seria por aí, né? Isso. Uma outra questãozinha. Quando você tratou do abuso de direito, você, né, o próprio artigo 87 faz a separação do ato ilícito, mas você muito bem coloca que o abuso de direito parte de um cumprimento do próprio direito. E aí mesmo, partindo desse conceito de cumprimento do direito, haveria uma equivalência ainda assim com o ato ilícito, na sua opinião? Isso, na forma do artigo 86? A meu sentir, eu acho que o próprio caso também ajuda a resolver. Uma equivalência prática, eu diria, no sentido da repressão, porque existem condutas abusivas que, ainda que surjam legítimas, justamente por serem legitimadas pelo direito, trazem essa responsabilidade maior para quem vai praticar o ato. Então, por exemplo, ali a imprensa, naquele contexto, né, envolvendo o direito de uma criança, né, numa situação de crime e tal, né, de vítima de um crime, e expondo ela como se ela fosse algoz, que é o que o STJ pontua no final das contas. Então, assim, em termos práticos, essa equiparação existe. Agora, em termos teóricos, não. Né? Porque o abuso de direito está dentro da ideia do ato ilícito, lato sensu, mas o ato ilícito, propriamente dito, ele é mais gravoso. Né? Ele é bem mais gravoso, porque ele, de fato, pode não envolver uma intencionalidade no resultado, mas você já tem ali a ilicitude desde o início na consciência, né, de alguma forma, de que você vai praticar uma conduta que pode vir a violar o direito de alguém. Então, é justamente nessa noção da relação entre as pessoas, né, enfim, da relação social, do convívio coletivo, dos limites, né, do meu direito, onde começa o meu direito, onde começa o direito do outro, que no senso comum sempre se ouve, né, o meu direito termina quando começa o seu. Eu acho que vai muito por essa noção, mas no plano, né, teórico até legal tem um tratamento diferente, né, e tem as consequências diferentes. No que diz respeito à perda de uma chance, você coloca como se fosse uma espécie de um dano patrimonial. E aí eu te perguntaria, dentro de uma questão, por exemplo, de saúde, eu sei que a aplicação da teoria é muito controvertida nessa seara, mas considerando que nós, né, viéssemos a adotar a teoria da perda de uma chance, não caberia, por exemplo, o pedido de dano moral com origem em uma hipótese de perda de uma chance, já que você parece vinculá-la não somente ao dano patrimonial e trouxe não somente também uma decisão do STJ, faz essa discussão, que no caso concreto estava em definir se era dano emergente ou lucro cessante, mas ficaria sempre estagnado aí, não poderíamos avançar? Essa pergunta é muito boa, porque realmente esse não é o único caso. Eu trouxe, né, o caso inicial, eu trouxe alguns casos que essa discussão, na verdade, se travou nesse aspecto, e também doutrinariamente, e nas palavras da doutrina escolhida pelo Luiz Felipe Salomão, né? Ele classifica como um dano intermediário dentro da noção do dano material. Isso é controvertido. Na prática, ao contrário, inclusive os tribunais estaduais, o Tribunal do Rio, por exemplo, ele vai, digamos, categorizar, né, a situação de perda de uma chance muito mais aproximada do dano moral. Uma repercussão. Só que isso, a doutrina faz as críticas, eu acho pertinente também, que seria uma categoria e uma parte, né? Porque o que a gente percebe que a doutrina aponta como dano moral, que é muito difícil também classificar o que é dano moral, violação da honra, né? Enfim, da forma como a pessoa se vê e é vista, não se encaixaria, ao meu sentido também, assim, encaixadinho, subsumindo ali com a ideia da perda de uma chance. Por isso que eu acho interessante considerar um dano intermediário, porque os casos que deram origem, me parece também, na origem francesa, né, a discussão fica nessa seara conceitual de um dano intermediário entre o dano emergente, o lucro cessante, que se aproximaria talvez do lucro cessante, porque a ideia seria essa, a perda de uma chance, mas a discussão no Brasil você está perdendo uma chance, vai ser indenizado porque perdeu a chance, não indenizado na medida da chance que você, um dia, quem sabe, poderia ter alcançado, quem você acha sério e tal. Por isso eu dou o exemplo do show do milhão. Vai ganhar 1 milhão.
né? É a perda dessa chance no meio do caminho. E aí, no aspecto do dano moral, é isso. Acho que a grande dificuldade de trazer uma explicação, talvez teórica mais profunda, ligando a ideia da perda de uma chance com o dano moral, em que talvez na prática seja mais comum, é justamente o fato de a gente não ter uma definição clara, digamos assim, incontroversa, do que seja o próprio dano moral. Mas, assim, na prática, a gente percebe que até meu sentido se adequa mais ao dano moral do que ao dano material. E o subsídio, né, até jurisprudencial, que é da instância superior, de várias discussões que já vi sendo debatidas dentro do próprio tribunal e tal. Quando chega no STJ, isso foi extraído de uma notícia, está lá nas referências, então é algo que o STJ chamou a atenção para isso, trouxe a imagem da Nancy Andrighi, que é na mesma notícia, eles colocam essa parte inicial, a Nancy Andrighi explicando o que seria a perda de uma chance, um aprofundamento, digamos, técnico-jurídico mesmo, tentando classificar o que seria a perda de uma chance, e aí o Luiz Felipe Salomão diz que é um dano intermediário, que ele enquadra dentro da noção do dano material ali no contexto do artigo 402 e não tanto no contexto. Eu acho que é uma discussão importante, mas acho que no final das contas o resultado prático é uma indenização muito mais aproximada do dano moral pela cláusula geral de responsabilidade civil do artigo 927, no caso da dano outro. Obrigada por parar. E aí, nesse caso, assim, até como avaliador, eu te indicaria então que fizesse não esquematicamente, que você então não colocasse tão vinculado, para justamente permitir aos alunos essa não identificação e que você possa explorar isso melhor em sala de aula, todas as discussões que a gente chamou. Ok, satisfeita, Joyce, parabéns pelo sua aula por ter chegado até esse momento do concurso. Professora, obrigado pelos comentários. Passo a palavra para o professor Leonardo Matias. Joyce, meus cumprimentos pela sua desenvoltura, pela facilidade de exposição oral, mas eu acompanho as observações que foram feitas pelo nosso presidente e apelo para que você perceba o tamanho da sua responsabilidade. Você para professor de Direito Civil da Universidade Pública Federal mais importante do país. Perceba o tamanho da sua responsabilidade. Eu creio que a escolha do método de análise de caso não lhe favoreceu, atrapalhou a organização do tempo. Havia muito conteúdo para ser abordado e não foi possível, nós constatamos, chegar ao final. E muitos aspectos da sua exposição, a meu ver, restaram superficiais. Poderiam ter sido melhor trabalhados. Eu anotei várias questões, mas vou fazer apenas 3. Começando por uma que surgiu logo no começo, quando foi apresentados os conceitos de ato ilícito, de abuso de direito, e foram feitas algumas distinções. Eu li, eu vi, acho que não consigo concordar com tudo, mas é normal, né, na vida acadêmica, há correntes, e é possível, claro, dirigir. Mas então eu lhe pergunto, porque não vi nem estava na sua exposição preparada, se percebe alguma relevância na distinção das espécies de normas, regras e princípios para alcançar a distinção do ato ilícito e do abuso de direito? Sim. E inicialmente eu tinha colocado, inclusive, a distinção de norma, regra e princípio. Nessa perspectiva também, eu considero que é muito direito civil constitucional, né, de fazer uma leitura das próprias normas e tal, interpretação e hermenêutica a partir de um olhar que a gente costuma aprender no direito constitucional quando a gente está falando de ato ilícito e abuso de direito. Porque nesse contexto, e eu percebi que não ia dar tempo de falar, nesse contexto, o que o direito repreende? O que é conduta repreendida pelo direito? Não é só pelo direito, digamos, positivo escrito na norma. Envolve todo o comportamento que ultrapassa, né, o limite jurídico que é estabelecido não só por normas escritas, né, ou seja, regras, mas também princípios, né, e valores e axiomas.
E isso, para mim, eu queria desenvolver essa discussão, e para mim ficou claro, também a partir do caso, porque na verdade era abuso de direito, né? Então a pessoa, assim, a imprensa ali, o órgão de imprensa, estava exercendo, em tese, o seu direito de liberdade de imprensa. E o que foi efetivamente violado ali, né? Existe um limite principiológico violado. Na verdade, ali a gente tem até um caso de colisão de direitos fundamentais, né? De um lado a intimidade, a privacidade da vítima, de outro lado a liberdade de expressão. Assim, então, a partir do caso, eu imaginei que eu pudesse também abrir, mas confesso que acreditei assim, que a quantidade de conteúdo para o tempo, né, de tópicos, do ponto e tal. Especificamente para a distinção entre ato ilícito e abuso de direito, a distinção das espécies de normas tem alguma diferença? Acredito que sim, sobretudo quando eu olho para o abuso de direito, que eu percebo que no abuso de direito eu tenho a afetação não necessariamente de uma regra de direito, mas muitas vezes o que está sendo violado é o princípio de direito, né? Assim, no caso, por isso que eu, né, lembro do caso concreto. Para mim, assim, existe o princípio, o próprio princípio, né? Que aí, na verdade, pode ser configurado em outra linguagem como valor, né? A própria Constituição vai trazer assim, da dignidade da menina que está envolvida, dos seus pais, seus familiares e tal. Então, assim, a defesa é no sentido de que estou exercendo um direito no sentido positivo da regra posta, colocada na lei, estou exercendo meu direito, que é a lei de imprensa, enfim, direito constitucional, direito fundamental, mas eu não estou infringindo o direito por isso. E, na verdade, quando você está na distinção do abuso de direito e ato ilícito, no abuso de direito você nem sempre está violando efetivamente uma norma escrita, que a gente, né, é a regra. Você pode estar violando o direito de outras maneiras. Já no ato ilícito, não. Você tem também a noção de antijuridicidade, como eu falei, né, que é essa conduta reprovável porque ultrapassa os limites. Então, também não é necessariamente ali, né, mas, claro, a ilicitude já está na prática ali da conduta, mas acho que é isso, acho que não sei se ficou muito claro. Próxima questão. Porque eu fiquei pensando muito no caso. Eu ouvi, e estava escrito também, se afirmou muito categoricamente que o artigo 403 do Código Civil adota a teoria da causalidade adequada. Com base no Mas eu Cavalieri. vejo de grande parte da doutrina uma percepção muito diferente dessa. Então, por favor, exponha qual é a divergência doutrinária. A divergência doutrinária que eu assumi ali na discussão a partir da obra mesmo do Programa de Responsabilidade Civil Cavalieri é justamente da teoria da causalidade adequada, sendo a melhor e a que mais se aproximaria do que diz o artigo 403, tendo em vista que a responsabilidade e essa consequente responsabilização não estaria não necessariamente na causa, mas na consequência, mas na causa, agora eu fiquei até nervosa, desculpa, mas na consequência. Então, a condição, reformulando, a condição para que o resultado aconteça não seria mais relevante do que a efetiva causa que deu origem ao resultado, porque muitas vezes você tem as concausas, você tem vários fatores que influenciam. Mudando a pergunta, qual a crítica que se faz à teoria da causalidade adequada? A crítica que se faz à teoria da causalidade adequada. Por isso ela vem sendo muito debatida. Olha, confesso que, assim, especificamente, não sei se eu estou conseguindo captar qual é, né, exatamente a crítica, mas eu penso que você, quando pensa em causalidade adequada, você exclui de alguma forma a responsabilidade de outros agentes, ou você tem uma capacidade aí dentro dessa teoria de excluir a responsabilidade de outros agentes envolvidos na causação de um dano, com o objetivo único de encontrar um culpado, né? Mas especificamente, né, o teórico, enfim, o doutrinador que vai contra essa ideia de que a causalidade adequada seria a teoria mais aproximada do direito civil brasileiro, eu não sei. Vamos então para a última questão, e aí de novo eu apelo para a responsabilidade que estamos na Faculdade Nacional de Direito. Uhum. Existiu aqui um professor muito
respeitado chamado Arnoldo Medeiros da Fonseca, que é autor da obra clássica sobre caso fortuito e teoria da impressão. E eu vi uma afirmação muito categórica sua na sua exposição que vai contra a lição desse autor. Caso fortuito e força maior, afinal, de modo crítico, e não apenas reproduzindo as lições do professor Cavalieri, de modo crítico, caso fortuito e força maior. Como são causas excludentes, para início de conversa, então a consequência é a exclusão da responsabilidade, seja no caso fortuito ou na força maior, seja na responsabilidade contratual ou na extracontratual. Mas qual foi a lição de Arnoldo Medeiros da Fonseca sobre isso? A obra mais clássica do direito brasileiro sobre isso. Sim. Se ele foi crítico e nesse ponto tradicional também, foi, acredito que nesse sentido de entender que pelas consequências não haveria relevância jurídica de distinguir os institutos e porque o próprio artigo 393 não distingue, né? Coloca como sinônimo, utiliza o ou, né? Então você tem ali dentro dessas que a gente pode considerar cláusulas gerais de exclusão de responsabilidade, no caso fortuito ou força maior, como sinônimos, né? E a imprevisibilidade ou a irresistibilidade são elementos que vão trazer a exclusão e não necessariamente existiria uma relevância teórica em distingui-los por causa da consequência ser a mesma. Eu pensaria por esse caminho. Obrigado. Professor, obrigado pelas considerações. Passo então a palavra ao professor Marcos Dama. Obrigado. Eu queria subscrever, as considerações anteriores da banca com relação à metodologia adotada. Eu acho que eu acrescentaria, uma questão que eu acho importante, que é a questão das divergências. A sua exposição ficou muito centrada num único autor, para falar de um tema que é extremamente recheado de questões e divergências. Então, isso dificulta bastante a compreensão adequada da matéria que você está passando. E aí, dentro dessa linha, você fez uma referência a uma divergência que existe sobre a unificação da responsabilidade contratual e descontratual na doutrina estrangeira. Eu queria um pouco sobre isso. E a outra questão, também dentro dessa linha, das divergências que a gente tem dentro da doutrina, também da jurisprudência, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da responsabilidade civil, da função unicamente indenizatória da responsabilidade civil. Existe um debate também sobre essa questão, responsabilidade civil sem dano e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Certo. Sobre essas duas questões. Essas duas questões. Acho que elas têm alguma relação, E a última pergunta revela a importância, ao me sentir, de ainda haver a distinção de responsabilidade civil contratual e extracontratual. A tendência de unificação, pela minha leitura, estava relacionada, na verdade, com o reforço da própria responsabilidade civil, que na aplicação prática acabava sendo, de alguma forma, equivocado muitas vezes, e isso geraria um enfraquecimento do Instituto, da responsabilidade civil na prática, que teoricamente a distinção não é bem recebida, e não é bem aplicada. E então, assim, o que eu li e resolvi pontuar isso é que, na legislação, sobretudo europeia e tal, já há, salvo engano, na codificação francesa, já há uma unificação no tratamento unitário da responsabilidade civil, quanto às suas consequências, quanto, enfim, seus desdobramentos.
E o que eu li foi que seria um reforço da própria responsabilidade civil, da própria ideia de responsabilidade civil, de não segmentá-la, né, de deixar o que é contratual para dentro de contratos, a responsabilidade, né, abrir um campo maior, digamos assim, que eu sinto que a própria, assim, algumas universidades, enfim, no estudos, né, na aprendizagem jurídica, a responsabilidade civil, muitas vezes ela está permeada em vários momentos, mas não tem o seu momento, né? Confesso que eu não conheço, né, o currículo atual aqui da universidade, mas imagino que, como outras, a responsabilidade civil ela vem junto com outras matérias. Posso estar equivocada. Por exemplo, eu já vi a responsabilidade civil são histórias junto com obrigações. Nesse caso, a gente está falando de ato ilícito, abuso de direito, responsabilidade civil, esse ponto, né? Eu parti da premissa do próprio ponto, ainda prescrição e decadência, que tem relação entre si, mas não com tanto destaque. Então, eu li nesse sentido, né, da unificação para um reforço do próprio instituto, né, da responsabilidade civil dentro do direito civil. E aí você me fez a pergunta, né, com relação a essa distinção e, quer dizer, que eu já associei a distinção que é relevante, você falou da função meramente indenizatória ou responsabilidade civil sem dano. Eu acho que passei por isso ao longo da aula, né, sobretudo quando eu falei da responsabilidade civil contratual, né, que classicamente dela não é exigida a existência de um dano, né, na perspectiva que a gente tem conceitual, que também não é clara na lei, que eu trouxe a classificação de dano material, moral, estético e perda de uma chance, mas simplesmente no contexto de um inadimplemento, né? Então, a responsabilidade civil contratual, quando descumprida, a primeira e única coisa que ela vai causar, né, diretamente é um inadimplemento, um descumprimento do contrato, que por si pode, né, ou não causar outros danos. Mas, a priori, o que os agentes vão buscar no contexto de responsabilidade civil contratual é a cessação daquela conduta que viola o contrato, seja conduta omissiva ou ativa, né, de violação do contrato. Então, o que eu entendo é que ainda há, obviamente, uma pertinência de distinguir essas modalidades, de entender que há responsabilidade civil nos dois campos, né, no contratual e no extracontratual, de que a responsabilidade civil tem diversas consequências, desde obrigações de fazer, né, associadas a condutas contratuais ou não, e também a função indenizatória, mas não meramente indenizatória, porque a gente percebe que, na verdade, a reparação é muito mais do que a indenização, né? Então, quando a gente pensa na ideia de reparação civil, que eu acho que você percebe que está por trás, a gente tem que refletir sobre as múltiplas formas de reparar um dano, né? E o caso concreto, mais uma vez, eu achei que foi um exemplo disso, porque como reparar esse dano só pecuniariamente, né? Essa manchete que vai perseguir aquela criança em toda a sua vida, inclusive na sua vida adulta, será que a indenização é suficiente para reparar o dano? Esse é o ponto, né? E óbvio que o direito vai trazer outras respostas para além da indenização, mas que eu acredito que a mente ainda tem muito que evoluir, né? Em termos de noção de reparação no direito civil, né? E as possíveis respostas que o direito pode trazer para além de uma indenização que, teve parecido, acabou se tornando o senso comum teórico dos juristas, né? Então, na prática também, a gente vê que as coisas do direito acontecem muito assim, né? Por isso que eu acredito tanto na metodologia e tal, porque do ponto de vista crítico, né? E aí eu estou usando assim como referencial para pensar nisso o Vará, o próprio autores assim como Lênin Stress, eu vou entender que existe uma relevância muito grande da gente entender como que na prática a dogmática ela se relaciona, né? Então, se a gente tem uma doxologia, se a gente tem uma epistemologia, essas coisas se encontram. Eu acho que os alunos, enfim, dentro de uma graduação, eles têm que ter contato com tudo isso, crítico. E aqui, obviamente, tem algumas limitações de todos os caminhos, né,
que a gente consegue escolher para fazer em 50 minutos dentro da temática, né, do ponto. Então, eu escolhi uma que eu entendi ser um pouco mais simples, até na linguagem, né, de alguma forma, porque também, assim, a minha experiência com a graduação é essa, né, quando eu trago uma complexidade muito grande, o aluno não aprende nem a técnica jurídica, nem a complexidade, ele acaba saindo dali sem, por exemplo, mas são reflexões, assim, críticas que eu concordo que são também relevantes, né, de pensar num tempo da aula, né, dessa função meramente indenizatória, e o que é a reparação do dano, né, o que é o dano moral, que foi o que eu conversei também no outro momento, aqui na arguição. Tudo isso gera reflexões profundas, né? Mas às vezes a profundidade dessa discussão para a graduação, eu acho que é prematura, eu penso que é prematura em alguns momentos. Eles vão ter o contato e não vão lembrar disso depois. Assim, no mestrado, eu acho que essa profundidade ela vai acontecendo, eu acho que até mais naturalmente, né? Mas a graduação eu percebo isso, né? A questão da maturidade mesmo, assim, com a experiência que eu tenho com a graduação. Que foi até inversa, né? Porque eu comecei com a pós e depois fui para a graduação. Então, eu mesma faço um trabalho constante para adaptar a linguagem, adaptar, enfim, tudo, né? Que muda muito nesse aspecto. E a metodologia, eu acho que faz parte disso, né? E eu apresento a metodologia para os alunos também, eu explico sobre ela. Professor, obrigado. Passo então a palavra para o professor Lorenzo, né, também representante da casa, para fazer sua pesquisa. Data Joyce, boa tarde. Meu nome é Lorenzo Martins Pomplito agora. Eu também leciono a cadeira que a senhora fez a sua exposição hoje. E dou os parabéns pela desenvoltura do professor de sala de aula. Eu queria pedir a senhora que voltasse algumas telas. A senhora fala da classificação das teorias. A senhora falou da teoria da causalidade adequada. Perfeito. Causal. É o 4.2. 4.2. A senhora fala da teoria da equivalência dos antecedentes, que a gente comenta muito com os nossos companheiros em sala de aula, por exemplo, do caminhão, que foi sentado e termina com a carga lá em Curitiba, caída no chão, com uma série de fatores. Né? A senhora fala da teoria da causalidade adequada, mas eu me ressinto pelas palavras do meu colega de uma crítica a essa colocação por aqui. Eu vi que a senhora centrou o seu trabalho em cima do professor Cavalieri. Hoje, na responsabilidade civil, nós temos tantos autores, Gabriela Pantone, Nelson Rosenwald, Guerra, ele, os falecidos Charles Faria, o professor de Simano, o Braga Neto. Tá? Mas eles já são até no outro momento, que eu, quando vi essa classificação, fui estudá-la, né? Eu não vou dizer se eu discordo da senhora, até porque a senhora faz referência na doutrina ao professor Tepedino, até ex-aluno do meu pai, a pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, e ele, justamente ele explica essa diferença, né, da teoria da causalidade adequada, quando ele diz que o professor Cavalieri, grande jurista, sem tirar o mérito dele, ele comete um equívoco aí. Ele comete um equívoco, né, e submete essa teoria, né, pelo seu contexto, a um livre-arbítrio do juízo. Né? Então, como a senhora colocou ali o Código Civil, né, ainda que a execução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e luxações. Esse é o ponto que eu paro com meus alunos, por efeito dela direto e imediato. Quer dizer, esse final tira essa condição da teoria da causalidade adequada. E vai para uma expressão que eu gosto muito, uma terceira classificação, que é a teoria da interrupção do nexo causal. Tá? Então, hoje, nós, estudiosos do direito civil, né, não conseguimos mais, a gente faz assim vamos dizer assim, uma referência histórica
a essas teorias. Tá? Mas a teoria hoje que é adotada não é essa teoria. É uma teoria superada por própria apreciação do professor Tepedino. Ele explica justamente esse equívoco do professor Cavalieri, ele explica isso com uma referência jurisprudencial e foca no que não foi colocado em vista pela primeira vez, foi visto lá atrás, talvez há mais de 15 anos atrás, por Gamieira em Pamplona, quando faz a exposição dessas concepções aí. Então, seria essa uma observação importante a fazer o seu trabalho, tá? E para a gente superar esse equívoco aí. A senhora, eu volto às palavras do meu colega também, professor, essa questão da teoria do ato ilícito do abuso de direito, tá? Ele coloca um denominador, que seriam as normas, para a distinção. Fica muita dificuldade, dentro da linha do que ele falou, como colocou, em fazer essa distinção. Eu não vejo também isso, professor. Muita dificuldade, eu nem me preocupo em fazer, porque a norma não se preocupa em fazê-lo. E eu tenho que... A senhora fala também da teoria da perda de uma chance. Eu queria que a senhora me explicasse novamente, porque a minha chance de Rio, quando eu explico isso em sala de aula, e ainda estou engateando nisso já há uns 15 anos, ela faz uma colocação muito oportuna. Eu peço a senhora que pudesse me explicar um pouquinho mais o que a senhora entende pela teoria da perda de uma chance. Do ponto de vista da jurisprudência, que eu tenho acompanhado, a teoria da perda de uma chance, em primeiro lugar, ela tem requisito. Não é uma perda fantasiosa ou uma expectativa ilegítima ou algo que, em tese, poderia acontecer. Eles falam que é uma chance real, e verificável de alguma medida, e é a chance, e não o resultado, exatamente, que se eu poderia obter se tivesse a chance de praticar determinado ato, enfim. E, bom, então, como está até no material, então a perda de uma chance consiste justamente na perda da possibilidade de realizar algo que estava em curso, de alguma forma. Então, a perda de uma chance, ela pode ter lugar em muitas situações. A professora Vanessa falou a respeito até das questões de saúde, não ter um tratamento adequado, um tratamento médico adequado, ou não ter o melhor procedimento médico. Eu queria chegar com a senhora numa orientação que a ministra dá ao nós analisarmos essa condição, essa perda de uma chance. Ela dá uma orientação no final, que eu acho que aquilo foi assim, uma solução muito plausível. Ela diz para a gente o quê? Que nós devemos analisar cada caso. Para fechar, sem aprovando o seu trabalho, a senhora estava falando de culpa exclusiva da vítima. Você vai poder voltar nesse quadro lá para a gente? Está excludente, perdão. Foi já, excludente, que é fato ou culpa? A senhora falou a colocação, aí, não sei, chamar de dedo, uma mulher foi atropelada após sofrer assalto. Assustada, ela abriu a porta do carro, atravessou a pista correndo e foi atingida pelo carro. Para toda evidência, não se falar em culpa da mulher nas circunstâncias em que o fato ocorreu, mas também não há que se cogitar de responsabilidade do motorista, uma vez que o atropelamento decorreu da exclusiva conduta da mulher. Isso não é um modelo, professor? Isso não é um modelo. E, por exemplo... Cavalieri me botando numa situação ruim. Esse exemplo está no meu poder. Não pode ser um modelo, porque, por exemplo, eu trabalhei muitos anos no núcleo dos Correios. Nessa uma alta atividade jurídica, mas eu chamei uma vez o gerente regional e falei assim para ele: você chega aqui e não comunica a pessoa que contrata a carga postal que ela tem que pagar um seguro, porque senão ela não será indenizada.
A empresa não comunica isso. Tá? E tem uma decisão, um precedente da falecida grande mestra, magistrada Salete Purita Macarotes, que ela diz que a responsabilidade é dos Correios, justamente porque ele não cumpre com o seu dever. Tá? E a gente vê que é uma distinção profunda, né, entre esse caso que eu li notici, que depois de um precedente antigo, tá? Deve ter mais de 15 anos, para esse exemplo para a senhora coloca aí. Então, eu vejo o exclusivo da vítima nesse modelo, né? Mas não posso usar esse modelo, esse padrão aí que a senhora coloca, talvez consulta o professor Cavalieri, embora a senhora também bote o Tepedino, que não goza das mesmas posições do professor Cavalieri, tá? E, inclusive de forma bem clara e bem precisa, como um caso de culpa exclusiva da vítima. Seriam essas só as observações que eu queria fazer com isso. Obrigado. Mais uma vez agradeço a candidata pela participação. Vamos agora dar continuidade. Só para fechar aqui o negocinho. O direito não socorre, é dormir, não socorre de luz. Eu uso muitos anos isso aí. Meus alunos sabem dessa expressão. Eu falo em sala de aula. Bom, agradeço a candidata mais uma vez pela participação. A gente vai então dar prosseguimento. Tá? Vamos agora fazer o que eu estou chamando de troca dos candidatos. Né? E aí depois a gente tem a fase do memorial. Tá? Deixa eu chamar o fiscal para a gente ajustar só um minuto. Vamos agora sentar. Tá. Você deixa eu dar aquele dó.